Ok. Então, pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, obrigado, né, por estarem ouvindo aqui essa noite. Agradeço, queria começar assim agradecendo, falando da alegria de estar aqui, tá? Queria agradecer muito a Vanise e ao Felipe na organização do Arquivos de Língua, por essa acolhida, por essa oportunidade de diálogo, né, que está acontecendo aqui. Agradeço aos colegas que estão ouvindo, ao pessoal, a todos os ouvintes, né? E dizer para mim que para mim é uma estreia, né? É um começo de um projeto, é algo novo para mim estar falando de canção e é algo que me dá muita alegria. E então eu queria começar falando um pouquinho dessa trajetória ao me apresentar, né? O meu nome é Ronaldo Freitas, né? Eu sou professor de linguística do curso de letras do Instituto Federal Fluminense, né? Hoje eu coordeno o curso de letras ali, vejo alguns alunos aqui eu cumprimento, né? Do meu boa noite. Também sou professor do mestrado em ensino e suas tecnologias do Instituto. Então, a minha entrada, né, como professor desse mestrado é na área de tecnologias, eu sou pesquisador das tecnologias. No doutorado, eu trabalhei, fui orientando a professora Vanise, que é uma das coordenadoras do projeto, e eu trabalhei com dicionários online, eu fiz um trabalho em que eu analisei o processo de composição online de dicionários e toda uma visada tecnológica, né, discursiva, para um objeto tecnológico. Eu tenho muito interesse nesses objetos tecnológicos e nessas questões de tecnologia todas, onde eu trabalho no mestrado e onde eu estou hoje, e onde eu trabalhei no doutorado. Mas a minha relação com o mundo das letras, a minha relação com as letras, ela sempre teve um pé na música. Eu, como músico amador, como alguém que gosta muito de música, quando eu entrei lá na adolescência, né, no curso de letras, a minha paixão era a música. Eu tinha uma relação com música criada em igreja evangélica, cantava em grupos de igreja e tocava, e achava aquilo ali uma vocação, um chamado, e tinha muito interesse, então, pelas questões relacionadas à música. Eu tive a sorte de fazer um curso de letras muito musical. Eu tive vários grupos ao longo do curso que trabalhava com teatro e com música, de certa forma, e isso me deu muita realização e aproximação com letras, né, nessa interface que eu já gostava. E a minha carreira de professor sempre foi muito, então, ligada a esse professor de português que gostava de falar de música, que gostava de trazer a música para suas aulas. E quando eu fui fazer o mestrado, então, o meu projeto inicial, que eu apresentei para a professora Vanise, ele falava de como a música construir uma imagem de língua, né? O que eu queria captar era isso. Como compositores, como a canção produzia uma imagem de língua. Mas eu não estava ali pensando só na canção, e eu queria trabalhar com outros objetos, e com crônicas, e com literatura e tudo mais. E aí a Vanise, né, como orientadora, me disse, olha, é um projeto lindo, né? Mas é um projeto de vida. No mestrado você vai fazer o quê? Né? Você não vai conseguir dar conta dessa infinitude de objetos. Então, por uma questão de tempo, de recorte, de praticidade e também de interesse, né, eu fui trabalhar com crônicas durante o mestrado e pensar em como autores de crônicas eles construíam, então, essa imagem de língua portuguesa e, mais especificamente, a imagem de ensino de língua portuguesa. Como era um trabalho em que o ensino estava em primeiro plano, o objeto que eu mais tinha material para trabalhar e que falava diretamente de ensino e de língua eram as crônicas. Mas a minha entrada para falar de crônicas ali no mestrado foi através do que eu chamei ali, do que eu fui pesquisar, né, Nadia Neckel e outros pesquisadores que trabalharam a questão do discurso artístico, eu chamei do discurso midiático artístico, né? Eu queria entender essa imbricação entre mídia e arte, entre esse lugar em que está o escritor, mas que, ao mesmo tempo, ele está envolvido na mídia, envolvido no processo comunicativo, nessa indústria de produção textual,
E esse lugar me chamava muito a atenção, e ao mesmo tempo, como nesse lugar figurava a questão do intelectual, a questão daquela pessoa que está autorizada a dizer sobre certas coisas, aquele que pode, no caso do mestrado ali, dizer o que é língua, o que é ensino de línguas, apesar de não ser um especialista em linguagem. Então, durante o mestrado foi esse a minha trajetória, pensar o lugar do escritor no que diz respeito ao objeto língua. Que imagem o escritor projetava do objeto língua e do ensino de língua, no caso, principalmente no que diz respeito à variação, ao discurso da sociolinguística. Então, ali, nesse trabalho, eu me filiei pela primeira vez à história das ideias linguísticas. E aí, eu chego agora ao nosso objeto de hoje, né? Por essa entrada, o discurso midiático-artístico, o discurso produzido por alguém que está nesse lugar do intelectual, deste alguém que exerce uma função de escrita e que tem como objeto de trabalho a língua, né? Nós trabalhamos o objeto de linguagem e língua enquanto atividade metalinguística, mas na figura do escritor nós temos aquele que trabalha do ponto de vista epilinguístico, do ponto de vista da criação, aquele que eu considero que força a barreira da língua para a produção daquele sentido que não está ali no cotidiano, né? É alguém que trabalha no limite da significação, o escritor que opera na arte da linguagem. Então, nós temos ali um espaço de escrita no cronista, no compositor de música, no ensaísta. Há um espaço que não está muito bem incorporado na teoria literária, ou seja, aquele texto que para alguns é literatura e para outros não é, essa eterna discussão, né? Letra de música é literatura, não é, né? Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel, fez aquele escarcéu com as pessoas perguntando, né? Mas pode? Ele não é literato, ele é músico, né? Como é que alguém que não faz literatura pode ganhar o prêmio Nobel de literatura? E depois nós temos aqui o Chico Buarque ganhando também o prêmio Camões, né? Pelo conjunto da obra. Então ali os pesquisadores, os avaliadores, os críticos, né? Fazem um certo deslizamento, mas pelo conjunto da obra inclui aí as canções do Chico Buarque como um campo da literatura, como um campo dessa possibilidade de produzir sentidos da língua. Então, para mim, o que se marca nessa construção é este lugar que interessa ao linguista, que interessa ao pesquisador da literatura, por ter um objeto linguístico, mas que está também conformado, o termo que eu estou utilizando, né? A gente vai ver que Suzy Lagarde, por exemplo, vai falar em composição, eu estou pensando em conformação, né? Para esse fenômeno de que você tem uma forma material da língua, uma forma material da música, mas o processo de composição ali, ele vai exigir que essa articulação produza uma conformação, né? Que a música tenha a forma da escrita, que a escrita tenha a forma da musicalidade. E este lugar fica nessa tensão entre o que é literatura e o que não é, o que é da escrita e o que não é, o que é ser músico e o que não é. Então, o que me interessa, nesse primeiro momento, é o que é ser compositor, o que significa ser compositor, como se produz esse lugar daquele que está produzindo um objeto linguístico e produzindo um objeto artístico musical, né? Eu não sou músico, nós teremos, depois de amanhã, um outro arquivo, que é o arquivo de música. E aí vocês vão ouvir, nós vamos poder ouvir um musicólogo falando dessa construção do lugar da música, do lugar do processo de composição que entra pelo lado da música. Mas eu, como linguista, né, eu, como analista do discurso, pretendo falar aqui desse espaço do contato mesmo, onde a língua tem que se conformar ao espaço da música. E claro, eu não sou o primeiro linguista a fazer isso, eu não sou a primeira pessoa, né? Não se trata de um objeto novo. Há uma pesquisa sólida em linguística que trata da questão da composição, da musicalidade e dessa relação, né? O que eu pretendo, o que eu acho que a gente pode fazer aqui como uma proposta inicial é justamente trazer essa discussão para o campo da análise do discurso e da história das ideias linguísticas, né? Esse campo
que é um campo que articula conhecimentos de várias áreas e que aqui hoje ele é um dos campos que articulam o projeto Arquivos de Língua, né? Que é o projeto onde o Arquivos de Canção, que hoje eu começo a falar, está articulado. Então, o projeto Arquivos de Língua, ele reúne pesquisadores do Brasil, da China, da Argentina, né? Pessoas que têm procurado, são todos linguistas, né? Muitos analistas do discurso, muitos historiadores da ideia linguística, que procuram trabalhar na construção de um arquivo, né? Trata-se de uma forma de trabalhar muito interessante, para quem não conhece, né? Para quem não ouviu ainda falar, em que esses pesquisadores eles têm como montar, né? Então, a fala de hoje sobre isso, como a proposta é como montar um arquivo de canções, né? Então, esses pesquisadores no Arquivo de Línguas têm a ideia de montar um acervo, um repositório, um arquivo, e eu vou falar, né, nesse sentido de arquivo para análise do discurso, montar esse material e colocar esse material à disposição de modo em que eles mesmos possam realizar pesquisas na reorganização desse material e possam disponibilizar esse material para outros pesquisadores. Então, hoje, quando eu falo de arquivos da canção, eu estou falando de um objeto que fala de imagem de língua, como Thaís trouxe ontem para a gente ao falar, né, do arquivo que sai dali, desse imaginário de língua. Eu falo de imaginário de mestiçagem que o Rogério Modesto vai trazer amanhã, né? Ele vai falar sobre arquivos da mestiçagem e o arquivo de canção toca nesse ponto da mestiçagem. Eu estou falando da criação de um arquivo de canção brasileira, né? Eu estou pensando em como se produz no Brasil uma linguagem musical que tem a ver com a língua do Brasil, que a Thaís trouxe ontem, com a composição desse sujeito brasileiro que está amarrado na mestiçagem, com um arquivo de música que a gente terá na quinta-feira, né, com arquivos de imigração e de refugiados que tratam do intercruzamento de outras possibilidades de construção musical que se atravessam, com vários arquivos que já estão montados ao longo do curso, arquivos da mulher, arquivos da homossexualidade, arquivos do regionalismo, os arquivos de verbetes e de dicionários. Então, nós temos uma comunicação entre esses diversos arquivos que tocam no fato de se tratarem de objetos linguísticos e objetos organizados numa certa cronologia. Então, quando eu falo aqui agora de organizar um arquivo da canção, o que eu proponho é que, nesse espaço que se cria, né, e nessa fala, eu possa, e eu convido quem quiser, né, parcerias e trabalhos em conjunto, organizar tanto um campo de pesquisa em que trabalhos que tratem discursivamente ou linguisticamente do objeto canção possam ser catalogados e apresentados, sistematizados, né, montando esse acervo mesmo de trabalhos linguísticos, como ao próprio arquivo de análises de canções que componham determinados trajetos temáticos ao longo da história. Então, eu começo na minha proposição quando eu coloco lá na descrição do arquivo, eu trago uma frase do Caetano Veloso, né, ironicamente ele coloca no poema Língua, que trata dessa imagem de língua, né, de como o compositor ou artista pensa o objeto língua, e ele fala que se você tem uma ideia, é melhor escrever uma canção. Está provado que isso é possível se pensar em alemão, né? E então o Caetano ele brinca com essa tradição que nós temos na língua portuguesa, nos falantes de língua portuguesa, de estarmos pensando de uma certa forma musical. Ele, como músico, obviamente, né, explora isso daí, mas me chama muito a atenção mesmo que nós tenhamos uma história tão musical e tão marcadamente musical, desde da literatura ao começar, né, no trovadorismo, a gente começa pensando em cantigas, né, e aí tem uma rede parafrática muito interessante de cantigas, canção, canto, né, que vai deslizar até chegar em música e letra, e esse processo que eu trago para a gente pensar hoje. Então, estamos falando aí de um processo
de um falante que reconhece na música um lugar de intelectualidade, né? E, ao mesmo tempo, de uma certa clivagem, de uma certa divisão de sentidos para o que é essa música brasileira, né? A própria designação de música popular brasileira, ali naquela oposição com bossa nova, traz uma discussão muito interessante. Então, o que eu penso inicialmente, para a organização desse arquivo, seria uma coletânea de trabalhos já consolidados nessa área, reunir, catalogar, né, arquivar todos os trabalhos que a gente encontrar que trabalhem o objeto dessa relação linguística-música, né, e aí está o convite, e, ao mesmo tempo, os trajetos temáticos que puderem ser feitos historicamente em cima dessas linhas. Quando eu falei, então, de arquivo, né, a noção de arquivo para quem é da análise do discurso, então eu queria falar um pouquinho agora da teoria, né, essa filiação teórica, esse lugar do historiador das ideias linguísticas e do analista do discurso. Thaís falou para a gente ontem, quem ouviu, né, já aprendeu bastante coisa ali com ela, e eu também queria me filiar nesse lugar, né, que ela também se colocou, e como que o objeto canção vai entrar aí então, né, como é que eu posso analisar canções. Então, quando eu coloquei esses dois objetos, né, trabalhos que trabalhem a canção, trabalhos que tenham como objeto a canção, a história da canção, a musicologia, nessa interface com a linguística, e o objeto canção em trajetos temáticos, eu estou falando de duas possibilidades de análise que vão se entrecruzar e que vão ter uma relação muito grande. A história das ideias linguísticas é uma área de pesquisa relativamente recente na sua consolidação, né, mas que deriva da história das ideias, um campo bastante fecundo na França, que tem por objetivo fazer um tipo de historiografia linguística, um tipo de análise de documentos sobre a linguística, mas que rompem com o conceito de cientificidade que a historiografia linguística pretende. Não é contar a história da linguística, mas é pensar como objetos que não necessariamente estão filiados à ciência linguística produzem ideias linguísticas, produzem imagens de línguas e produzem conhecimentos sobre a língua. Então, tem um primeiro momento essa quebra ali, onde o principal filósofo dessa área, que é o Roux, ele propõe a ideia de que uma língua ela funciona ancorada num sistema de representação de tempo e de espaço, em que estão balizados, em que são instituídos instrumentos que regulam o funcionamento da linguagem. Ele vai dar destaque ali para a gramática e o dicionário, né, o trabalho da Thaís que ela apresentou ontem está no eixo central ali do que o Roux propõe, ela trabalhando com Said Ali, um gramático, um filólogo, né, um sintaxista, alguém que trabalha ali em cima do objeto mais específico da metalinguagem, né? Como eu também fiz no doutorado, trabalhando com dicionários, né? Trabalhando com os objetos que a gente pode considerar metalinguísticos em primeira linha, mas a gente também abre para outros campos que possam produzir ideias do que é uma língua, ideias sobre como a língua funciona, ou seja, campos de produção de conhecimento metalinguístico. Tá? Esse trabalho que o Roux propõe, então, é um trabalho muito interessante porque ele se debruça, ele faz uma dobradura sobre a própria historiografia linguística, sobre a própria produção de conhecimento sobre a língua, quando ele vai assumir, ele vai afirmar que quando alguém descreve a língua, quando alguém normatiza uma língua, quando alguém diz o que é a língua, há um processo um reflexo dessa descrição na própria língua, né? Esses processos de instrumentação linguística modificam a estrutura da língua. Então, com isso, o Roux traz para o campo das ciências da linguagem aquilo que a ciência das linguagens geralmente determinou que não seria científico, aquilo que não compensaria estudar, porque não tratam da língua, mas que tratariam de uma imagem, de um imaginário de língua, ou de uma normatização de algo não científico. E o Roux propõe, então, com essa teoria,
de que é preciso analisar esses instrumentos linguísticos como algo que produzem efeitos sobre a língua, né? E aí vem essa questão da imagem de língua. Essa proposta do Roux, ela foi acolhida no Brasil pela Eni Orlandi, que é a pessoa que a primeira brasileira, a primeira pessoa brasileira a traduzir e a pensar os textos do Michel Pechet e trazer para o Brasil a teoria da análise do discurso com esse gesto. Então, a Eni Orlandi, que já era conhecida e já tinha, né, o seu nome bem estabelecido na questão da análise do discurso, que é a teoria que eu vou falar daqui a pouquinho, ela propõe uma interlocução, uma releitura do que a história das ideias linguísticas estava colocando sobre língua, adaptando essa teoria, né, pensando no que ela diz que era importante para a análise do discurso. Então, ela cria um novo campo de conhecimento, que a gente poderia pensar uma história discursiva das ideias linguísticas, algo desse modelo aí, né, porque há uma mudança aí de paradigma, porque ela vai fazer essa interlocução com a análise do discurso, que é uma disciplina que está dentro dos cursos de linguística, geralmente, né, para nós que somos da área de letras, para quem é de letras, né, a análise do discurso é linguística, mas também não é linguística, já que ela também cuida daquilo que é externo à língua, já que ela não pressupõe a possibilidade de separar a produção de sentidos daquele que está falando, daquele que está ouvindo, e não daquele empiricamente, mas daquele enquanto construção social, daquele enquanto produto histórico social. Ou seja, a análise do discurso traz para dentro do campo da linguística a questão dos sujeitos, ou ela traz a significação para fora da linguística, depende de quem está falando, né? Ela coloca o processo de significação numa linha muito tênue, muito difícil a gente pensar, entre o que é linguístico e o que não é linguístico, entre o sentido que está especificamente no código da língua, e que está assim codificado ali, tem um funcionamento linguístico, e aquilo que é do sujeito, aquilo que é da história, aquilo que é das posições linguísticas, das posições discursivas que funcionam no processo de produção de sentidos, né? Então, já havia esse deslocamento sendo feito na França, com Michel Pechet, nos anos 60, 70, né? Isso no Brasil estava sendo produtivo, era uma área consolidada, e Eni Orlandi traz essa outra teoria da história das ideias linguísticas, que tem outros pressupostos, enquanto a análise do discurso é materialista, ela vai trabalhar com um princípio científico baseado, né, no que Marx coloca dos princípios do materialismo dialético, materialismo histórico. A história das ideias linguísticas trabalha com uma base empírica, mas a Eni Orlandi vai mostrar que tem funcionamentos desse empírico que podem ser reinterpretados pelo viés discursivo. Ou seja, ela propõe que a gente interprete esse dizer sobre a língua como um discurso sobre a língua, né? Essa instrumentação e esse fazer, então, dicionários, gramáticas, e esses textos que falam de língua passam a ser interpretados como um discurso sobre a língua, um discurso que produz efeitos sobre a língua. Isso tem uma potência teórica muito grande, porque a gente está falando que, de um lado, que todo o processo de produção de sentidos, ele está ancorado na história, ele está ancorado nesse lugar que nós ocupamos historicamente, e, por outro lado, que ao produzirmos sentidos sobre a língua, que também é um desses fatores históricos que nos afetam, que estão ali nesse jogo de produção de sentidos, nós modificamos esse sistema. Então, é um processo, né, muito bonito de se analisar, muito bonito de se pensar a maneira como o linguista, o professor de língua portuguesa, o escritor, o compositor, ele interfere no próprio funcionamento da linguagem. Então, essa é a minha filiação teórica, né? Eu estou num campo que se interessa por todo o processo de produção linguística, do gerativismo, né? A sociolinguística, o funcionalismo, todos esses campos, eles me interessam
não por apresentarem, do ponto de vista do nosso trabalho, uma verdade sobre a língua, mas uma interpretação sobre a língua, um dizer que opera sentido sobre a língua, discursos sobre a língua. Então, é nesse campo, né, de filiação e desse lugar que eu passo a dizer desse escritor, esse alguém, né, que eu disse lá, como eu coloquei lá no mestrado, né, esse escritor, alguém que, de alguma forma, está socialmente autorizado a falar o que é língua. Né? Alguém que tem um lugar social, um lugar discursivo que o autoriza a dizer de língua e a dizer de brasilidade, a dizer das coisas, um lugar que eu, né, colo ali nessa posição do intelectual, onde tanto está alguém reconhecido socialmente por esse poder de falar e por esse lugar de fala. E dentro dessa teoria discursiva vem o conceito de arquivo, né, que é um dos temas, né, da filosofia moderna, muito discutido, está em Derrida, né, está em Foucault, está em Péchet, os pesquisadores que vão trabalhar com esse conceito de arquivo, que vem lá da arquivologia, dessa ideia de organizar documentos e de disponibilizar os documentos, de ter um objeto, né, de organização desses textos, e que, claro, na realidade francesa, né, há uma, segundo esses teóricos, uma obsessão pelo arquivo, há um registro histórico que funciona muito melhor, talvez, do que aqui no Brasil, né? Mas o que o Péchet vai falar, e o que esses filósofos, de uma certa forma, vão colocar, é que esse arquivo, ele não é uma fonte, não quero dizer que ele não é confiável, né? Mas que ele não é a única fonte, ou seja, ou que ele não é algo empírico ou algo natural. Eles propõem uma desnaturalização do arquivo. Eles propõem pensar que também o arquivo é fruto de um processo de interpretação. Quem produz um arquivo, né, seja qual for o arquivo, seja o dicionário, o Cravo Albim da canção, da música brasileira, seja o Música Brasile, seja qualquer um desses arquivos, o arquivo da Biblioteca Nacional, né, esses arquivos que parecem ser uma coletânea de tudo, né, eu vou juntar tudo que existe e colocar num lugar para disponibilizar, eles também são produtos de interpretação. Eles também são organizados mediante condições sócio-históricas que permitem que esses arquivos produzam sentidos. Então, é dessa noção de arquivo que o projeto Arquivo de Línguas parte para organizar os seus diversos arquivos. E é dessa noção de arquivo que eu parto para propor o arquivo da canção, né, nessas linhas que eu coloquei, pensando aí que existem muitos arquivos sobre língua. Eu citei alguns agora, né? Eu falei do Arquivo Nacional, ele tem uma parte para um arquivo fonográfico ali. Nós temos há um campo da musicologia, né, que se volta para a compreensão da música de forma geral, né, da construção desse objeto música, que organiza seus arquivos. O que se propõe aqui, enquanto um arquivo da canção, é justamente o gesto interpretativo de se pensar como esses diversos arquivos, como esses dicionários bibliográficos, como esses campos, né, essas organizações, produzem sentidos que podem ser articulados. Então, a ideia é de trazer esta articulação para dentro do arquivo. Eu vou compartilhar agora uma tela com vocês, né, tentando deixar um pouco menos monótono. Daqui a pouquinho eu vou pedir um pouquinho de contribuição de vocês e de participação. Eu quero... Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Ronaldo, Pois não? vou aproveitar a sua pausa para apresentar, né, compartilhar a tela, só para lembrar todo mundo que vai ter um sorteio, tá, gente? No final do mini curso vai ter um sorteio de um livro muito legal, eu tô lendo agora, Almanaque de Fragmentos, Ecos do Século XIX, e daqui a pouco eu vou passar a lista de presença para todo mundo que quiser, enfim, participar do sorteio, poder preencher o formulário, e aí vocês já vão estar dentro da lista.
Muito bom, gente. Então, esse minicurso, nessa semana de minicursos, elas estão compondo o terceiro GAL, o terceiro encontro do grupo Arquivos de Língua, né? Então, nós já tivemos 2 outros encontros, e esses encontros geraram produtos, geraram livros ou outros tipos de produções, né? Entrevistas e outras formas de organizar e produtos. E o último encontro, então, gerou esse livro maravilhoso que é o Almanaque de Fragmentos, que é um livro arquivo, né? É um livro que reúne contribuições de todos os pesquisadores que já estavam no projeto naquela época, de uma forma de verbetes, de uma forma bastante leve e gostosa de ler. Eu aconselho a todos que adquiram, que comprem ou que sejam sorteados, torçam para ser sorteados, que é uma obra muito interessante para pensar essa noção de arquivo e novas formas de produção de conhecimento científico, que é um dos objetivos do grupo. Tá? Vocês estão vendo a minha apresentação, então, gente? Eu posso passar? Estamos sim. Então, tá. Tá. Então, o arquivo da canção, como eu estou falando, ele está trabalhando a relação entre letra, no sentido de letra de música, né? Letra, língua, discurso, né? E eu disse que muitos linguistas já estão fazendo isso, né? Nós temos obras de referência. O primeiro que eu trago aqui, um pequeno fragmento, não é um linguista nesse sentido, né? Lato aí, mas é o Miguel Wisnik, que com a obra O Som e o Sentido, ele traz uma introdução para quem quer pensar em música, né? E ele tem uma proposta muito interessante de uma obra que apresenta para especialistas em música ou não, noções músicas muito interessantes, e ele vai apresentar a música como um produto da percepção e da produção de pulsos, continuidades e tensões rítmicas e harmônicas que levam à produção do sentido. Então, o Wisnik, ele é músico e ele é professor de literatura. E ele vai ter, então, todo um trabalho que vai, né, e é compositor, e é cantor, e é artista, né? Tem todo aí um trabalho de pensar teoricamente o objeto música enquanto algo que produz sentido, enquanto algo que eu considero o trabalho dele beira ali a questão cognitiva para o social, e a gente vai, pela leitura do Wisnik, percebendo como aquilo que... E aí eu faço essa interlocução, né, com o discursivo, como que a própria percepção do som, como a própria percepção daquilo que se produz na música, ela é de alguma forma sócio-historicamente construída, como a gente vai sendo levado a naturalizar os padrões, né, tonais ou modais, a gente hoje na música tonal, a gente vai naturalizando isso como a representação da música. Tá? Então, já falei aqui, outro linguista, que é um linguista de referência na área da interpretação da canção, é o Luiz Tati. E em O Cancionista, ele se propõe, que é uma das obras dele, né, ele se propõe a manobrar simultaneamente, ele diz que o cancionista é alguém que se propõe a manobrar simultaneamente a linearidade contínua da melodia e a linearidade articulada do texto. O Tati, ele tem uma entrada, então, para analisar a canção, que é pela semiótica tensitiva. Ele é uma referência, um nome muito importante nessa linha de análise, e ele vai desenvolver, dentre os conceitos teóricos dele, a noção de dicção, para dizer que o cancionista é alguém que desenvolve uma dicção própria nessa manobra entre a linearidade contínua da melodia e a linearidade articulada do texto, e que nessa dicção ele vai dizer que é um modo de dizer, né? É um modo que trabalha a relação de poder esticar ou conter a materialidade sonora da língua para produzir música, né? Nós temos a poesia é uma utilização dessa materialidade, né? Mas a música ainda permite que
que aquilo que a gente faz nessa canção poética, de pensar na sílaba como marcador rítmico, a música permite quebrar isso, né? É possível esticar uma sílaba, fazer com que uma sílaba dure mais tempos do que aquela que duraria no processo da canção poética. E aí nós temos esse processo em que articula-se o som e o sentido que o Tati, que o Wiesing trouxe na obra dele e que o Tati vai explorar. E o Tati vai dizer em outra obra que é comum alguém dizer que ouvir, ele vai trazer essa dicção, essas dicções, essa forma de articular a materialidade textual com a sonora para a questão dos gêneros musicais. E ele diz, é comum alguém dizer que ouviu um samba do Tom Jobim, um rock dos Titãs, ou mais uma canção romântica do Roberto Carlos. Todas essas designações de gênero denotam a compreensão global de uma gramática. Significa que o ouvinte conseguiu integrar inúmeras unidades sonoras numa sequência com outras do mesmo paradigma. Sambas, boleros, rocks, marchas são ordenações rítmicas gerais que servem de ponto de partida para uma investigação mais detalhada da composição popular. Eu dou uma pausa aqui neste slide para compartilhar, então, uma outra tela. Para compartilhar agora uma guia, porque, então, o caminho que eu estou propondo, né, eu comecei falando, então, da história das ideias linguísticas na área do discurso, para chegar a pensar em como a linguística tem, então, abordado o fenômeno da produção de letras de canções, né? Eu penso em como um músico que é linguista oferece para a gente essa obra do som e do sentido, e todo um pensamento filosófico mesmo sobre a produção de sentido na música. E chego ao Tati, que vai pensar nessa questão da dicção, vai pensar nessa questão da produção de sentidos como algo que, né, na música, como algo de uma certa linearidade e de uma certa propriedade da articulação som, matéria, textual. Tá? E ele vai levar esse caminho, então, para o que ele colocou ali como os gêneros. Tá? E para a gente não ficar com uma aula sem música, falando de música, eu vou colocar o músico falando um pouquinho sobre gêneros musicais, para a gente poder fazer esse pensamento e essa articulação ali que o Tati está propondo. Então, deixa eu compartilhar com vocês uma guia. Eu vou trazer para vocês, então, o Hamilton de Holanda para falar sobre a diferença entre samba, choro e bossa nova. Estou compartilhando, gente? Tá sim, dá para ver aqui. Sim. Ok. Tá dando para ouvir também. Muito ótimo. Fala, pessoal. Beleza? Qual a diferença entre samba, choro e bossa nova? Em primeiro lugar, é importante dizer que o Brasil é um país muito rico culturalmente, tem vários gêneros, estilos e manifestações culturais. E essa riqueza toda é resultado da miscigenação que formou a personalidade do nosso microfone, tá dando eco. O jornalista Beto Almeida. A cultura é a ecologia da alma. Um gênero nasce da interação e da criatividade de várias pessoas. É um movimento, reflete um momento da história, seja do ponto de vista político, econômico ou social. Samba, choro e bossa nova têm mais coisas em comum do que o contrário. Ou seja, às vezes é difícil a gente ouvir uma música e cravar uma coisa só. Mas vamos descobrir as diferenças aqui agora. E é importante dizer que os arquitetos do samba e do choro lá do começo do século XX conviviam bastante e eram grandes amigos. Pixinguinha, Donga e João da Baiana. A instrumentação ajuda muito a definir um gênero.
A estrutura ou forma também ajuda a definir o gênero. O tipo de fraseado e de harmonização são fundamentais para se definir como é um gênero. E o tipo de letra, como são feitas as poesias, nos dão boas pistas para a gente descobrir qual gênero é determinada música. A harmonia do choro é basicamente com acordes de 4 notas e com um movimento de baixo muito interessante, ou seja, muitos acordes invertidos. Um exemplo. Já o samba tem um tipo de harmonia parecida com o choro, mas como é um gênero que acabou se transformando em vários outros subgêneros, ele tem uma harmonia talvez um pouco mais livre do que o choro. Isso quer dizer que os mais antigos se parecem mais com o choro e os mais recentes se parecem mais com a bossa nova. E a bossa nova já tem uma harmonia bem característica, com acordes com extensões, com bastante extensões, com 4, com 5, com 6 notas. Ritmicamente, o choro lento, que é o tipo de choro mais tradicional, um pouco diferente do choro sambado, sempre tem uma parada batendo na cabeça da gente. Tacate, catacate, cat. Já o samba tem como clave aquela batida do tamborim. E a bossa nova é uma síntese dessas duas coisas, feita de uma maneira mais simples. O repertório do choro é 90% instrumental. Tem vários choros lindos com letra também. O samba pode ser instrumental também. Porém, a maioria do repertório é com letra. E é um tipo de letra bem característico. São crônicas do dia a dia do povo, onde se fala do sofrimento, mas acima de tudo, da força para superar os obstáculos. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Já a bossa nova tem um tipo de letra mais leve, muito ligada às coisas do amor. Se você quer ser minha namorada, ai que linda namorada, você poderia ser. A formação instrumental de cada um desses três. Gente, o que eu queria passar, eu paralisei realmente, tá? Eu queria era passar essa primeira parte da aula dele, né? Eu recomendo a todos. Desculpem, olha só. O que eu queria trazer, então, do Hamilton de Holanda, né, que não está teorizando, ele está pensando numa questão prática né, do fazer musical, né, assim estou compreendendo ali da sua explicação, é que essa divisão dos gêneros que ele coloca, em primeiro lugar, ele mesmo mostra como isso é algo bastante diluído, né, bastante de uma certa relatividade de sistemas de composição muito ligada a épocas e a uma questão social. Então, isso é muito interessante para a gente poder pensar esse processo de composição dessas articulações, essas filiações, né, a determinados movimentos. E a questão ali, né, de onde eu parto para poder organizar trazer essa fala dele, é justamente em pensar numa certa historicidade desses movimentos musicais, e como ele mesmo colocou ali, dessa relação entre o social com esse processo
de composição. Então, nós já temos ali na fala que o Hamilton de Holanda traz em relação ao que o Tati coloca para a música, um acréscimo, uma camada de acréscimo, né, que já é o lado do social e do histórico, compondo essa própria produção do que é um gênero musical. Nós temos discursivistas que tratam de música, né? Trajano, Rafael Trajano, tem uma tese interessantíssima sobre produção musical. Nós temos outros, esses arquivos, esses trabalhos todos vão estar acompanhando o nosso arquivo, né? Mas ao selecionar esse texto, né, esse vídeo do Hamilton de Holanda, a chave onde eu entrava para procurar, né, é justamente aquilo que constitui o que a gente conhece hoje como MPB, que é um dos nichos que me interessam aí de articulação de canção, né? Pensar esse MPB, esse popular, o que é o popular, né? O que é o povo nessa articulação que se escreve, né? Que se organiza em torno desse gênero musical MPB, que é algo que sempre eu ficava ao ouvir e ao pensar, né? Me perguntando o que seria o que é música popular. E aí eu queria ouvir de vocês, né, que alguém pode me ajudar a pensar nesse termo música popular, a partir do que foi colocado, do que a gente viu ali no Hamilton, a partir do que pensando sobre gêneros, dessas articulações, ou mesmo alguma pergunta, algum comentário. Eu gostei muito da organização da Thaís ontem, né, que é bem mais organizada que eu, já apresentou isso no começo, de ter um período para perguntas no meio, para a gente poder pensar. E eu queria saber de vocês, então, o que a gente pode pensar como música popular, o que está sendo entendido e colocado, o que vocês já me trazem aí de informação. Daiane levantou a mão, pode falar. Oi, Ronaldo, tudo bem? Olá. Então, olha, eu acho que é uma pergunta bem interessante, porque, por exemplo, esses dias eu vi alguém fazendo um contraponto a respeito, por exemplo, de MPB com samba. Que o que foi exportado para o Brasil, a crítica da pessoa, né, era a MPB, que não era, né, dos negros, que não era do movimento, né, dos mais pobres, que é isso que foi exportado, né? Enquanto aqui o samba aqui sofria repressão, né, era proibido, né, até a gente ter essas mudanças históricas, enfim, né. Então, acho que quando a gente vai responder o que acho que depende da historicidade ali, né, que está envolvida para a gente pensar no que vem a ser música popular, né. Hoje, por exemplo, não sei se dá certo fazer um paralelo, né, enfim, mas é interessante ver como o funk, por exemplo, que está muito em voga, né, entre os jovens e tal, e uma música que ganhou um espaço, né, tem seu lugar, tem né, um espaço, e também é uma música que também sofre de outras pessoas, assim, um certo preconceito também, né, mas é a música que as pessoas cantam, né, então veja que muito se tentou dizer sobre um Brasil que tem MPB, ou que tem, né, que se estabelece, assim, como sua música característica, vamos dizer assim, entre aspas, o que não é, né, porque o que nós temos é o sertanejo, é o funk, essa é a música do Brasil, de fato, né, então e é interessante poder falar um pouco a respeito dessa diversidade cultural do Brasil também, né, porque a gente tem uma riqueza muito grande de quando envolve música, quando envolve cultura, né, e muita coisa que às vezes até fica um pouco aí, desaparece um pouco, né, do cenário, por conta de questões também que envolvem questões de poder, enfim, né, questões essas disputas, né, de poder, enfim. Sim, você falou do funk, né, a Vanille orientou o trabalho do Márcio, que é professor da Rede Pública, e tem um trabalho muito legal sobre o proibidão,
né? E ele analisa as letras do Proibidão, ele analisa a articulação entre a transformação, entre o que se canta realmente no morro e o que vai para a mídia, e como é que se transforma o Proibidão num produto comercial, né? E é muito legal o que você está trazendo para pensar esse popular, né, nessa oposição com o sertanejo, com o funk, com outros, né? Então a gente teria aí, já para a gente pensar, que o que é música popular já tem dois sentidos de acordo com a acepção que se pensa, né? Se você pensa no popular, no sentido daquilo que o povo pensa, e o MPB com letra maiúscula, que é uma música popular de uma determinada época, que assim se designou, né? Então, nós temos o nome MPB e o adjetivo popular funcionando aí numa abertura, né? Vicente? Ronaldo, boa tarde, Thaís, todos vocês. Sou do Ceará, viu? Estou bem longe de vocês. Sou de Sobral, né? Fica a 220 quilômetros de Fortaleza. E eu sou professor do curso de letras na Universidade Estadual, Vale do Acaraú, que é uma universidade estadual, uma das 4 universidades estaduais que nós temos no Ceará. Como professor de formação de professores nesta área, Ronaldo, eu sempre senti um vazio, desde a minha época de formação, na parte cancional. Quer dizer, eu terminei o curso de letras, fiz diversos cursos, né, mestrado, doutorado, mas esta formação para a canção é um grande vazio que eu tenho dentro de mim. E, ao mesmo tempo, é uma grande contradição, porque se nós pegamos a Base Nacional Comum, né, ela está falando da importância da canção no ensino de língua materna, no ensino de línguas. Se a gente trabalha essa noção da importância da tradição oral, se a gente pudesse fazer uma união estável com a música popular, ou a música popular brasileira, no âmbito da formação de letras, eu acho que a gente poderia avançar muito na implementação, sabe, das melhores habilidades, não só linguísticas, mas linguageiras, né? E aí eu gostaria de saber de você, o que você acha? Será que, como é que a gente encaixaria, qual o lugar da canção, da teoria da canção, ou dessa noção de canção, na formação do profissional de letras? Eu tenho muita vontade de saber mais sobre isso, até para propor, em reformulação de projeto pedagógico, né, como docente, propor uma introdução à canção, alguma coisa assim que aproxime o profissional de letras da MPB, por exemplo. Sim, então, eu começo agora, como eu falei, né, é um projeto que está começando, a organizar arquivos que tenham trabalho sobre a canção como um objeto linguístico, né? E aí, entre os trabalhos que eu já cataloguei e começo a apresentar, uma das vertentes que se apresentam bastante produtivas é justamente o de ensino. Eu acho que é um campo que tem bastantes pesquisas, bastante gente pensando em como é possível articular a canção como um objeto de ensino. E, então, assim, é um convite que eu faço, né, para auxiliar aí nessa organização, né, da gente catalogar esses objetos. E aí nós temos duas linhas que eu acho que dentro dessa linha do ensino se apresentam muito, que é tanto aqueles trabalhos que pegam a língua, a canção como um corpus para estudar, principalmente questões de variação linguística, questões de usos que não são normatizados. Então, a canção, ela se apresenta muitas vezes como um lugar da percepção da variação, um lugar de percepção dos usos linguísticos que não estão necessariamente chancelados, né, nas gramáticas, nos dicionários, e esse uso é bastante até recorrente também nos livros didáticos,
né? Quando a gente faz os trabalhos de análise de livros didáticos, o gênero canção, muitas vezes, ele é a porta para a variação, para a língua que não é aquela língua padrão e colocado ali. E ele também apresenta, às vezes, como... o segundo objeto que eu percebo é esse justamente que trata desse fazer poético, desse fazer que permite outras linhas de interpretação, né, de uma música um pouco mais literária, né, que a gente aceita com mais facilidade dentro da literatura. E eu acho que essa questão tem a ver com o que a Daiane colocou sobre os gêneros malditos, os gêneros que a gente não reconhece como literários, e essa concepção entre a canção, e aí vem um tópico que está adiante na minha fala, que é a questão da canção enquanto um trabalho de arte e enquanto um produto comercial, é o midiático artístico, né? Nós temos aí uma interface em que a canção ela tem que funcionar, né, como produto comercial, já que o compositor, o cantor, ele é um trabalhador da música, ele vende o seu produto, ele está num sistema capitalista que remunera a partir dessa venda desse produto, e nós temos, por outro lado, o artista, que é alguém que está ali nessa linha de frente da produção de sentidos, de alguém que está interessado no que é possível fazer para produzir esse sentido outro e essa articulação. Então, o que nós temos aí nesse arcabouço do gênero canção é uma constelação de diferentes tipos de textos, diferentes trabalhos, tanto da linha da composição, do elemento musical, da materialidade musical, como da materialidade linguística, em diversos níveis. E aí talvez seria interessante que a gente pudesse, enquanto um objeto didático, em pensar isso como algo, uma proposição de ensino, trabalhar justamente essa tensão que tem entre esses gêneros, entre essas diferentes formas de materializar. Eu tenho pensado muito na questão da edição como um processo de produção, né? A edição, o recorte, o cola, esse trazer, que no rap, principalmente, né, é cada vez mais um recurso utilizado do remix, do recorta, cola e produz algo novo com esse recorte, com essa colagem, né? E aí eu penso na questão da memória, na questão da ressignificação pelas condições de produção disso daí, desse processo de edição enquanto processo de produção de sentido, e talvez isso possa ser um objeto que possa ser pensado aí para o ensino, né? De como que a memória e como se rearticulam sentidos que estão no passado. Mas é uma área que tem bastante produção e que a gente pode pensar nessa organização do texto. Sim, Luciano? Oi, Ronaldo. Tudo bem? Boa noite. Tudo não sei jóia? se você se lembra de mim. A gente fez o Inglês Sem Fronteiras juntos. Ah, sim, que prazer vê-lo. Tudo tranquilo? Então, prazer meu aqui, estou vendo seu curso. Eu não sabia que você estava trabalhando com esse tema nessa pesquisa. Estou achando sensacional. Eu sou músico e trabalho com umas pesquisas que também cruzam as duas coisas. Eu defendi agora, recentemente, minha tese sobre o Congresso da Língua Nacional Cantábrica. E aí o Felipe estava na banca e ele me falou do seu curso. Ah, que ótimo. Eu estou só querendo trazer também, corroborando o que a Daiane falou, que a própria noção, em cima da pergunta que você disse, né, sobre o popular, a própria noção de música popular, ela está ancorada num recorte que tem essas características de arquivo, né, que você falou que é o recorte. E o Peter Burke fala, né, nesse livrinho aqui, cadê? A cultura popular na Idade Moderna, né? E aí ele justamente mostra como que essa ideia do popular surge com os intelectuais fazendo recolhas de canções tradicionais, né? Quando na Alemanha, principalmente, nas periferias da Europa, né? Começaram a construir os estados nacionais em cima dessa ideia de uma cultura que é a mais autêntica, que é a cultura local, e isso no romantismo, né, em oposição àquela visão universalista do iluminismo,
que era o que estava nas cortes, né? E aí, justamente, a Alemanha começa a fazer esse contraponto entre povo e elite, né? Aristocracia. E aí isso vai depois se desmembrando, e essa palavra, né, popular, vai ganhando outros sentidos, mas por muito tempo ela fica nessa chave do que é o tradicional rural, né? O Mário de Andrade, que é o autor que eu usei basicamente na tese, é exatamente a nossa grande referência nisso, né? E que hoje em dia tem esse curto-circuito, né? Que aí, se está no popular, como é que o funk fica nisso, né? Que é justamente, e esses gêneros também que estão agora, né, surgindo, a pisadinha, né? Enfim, era isso. Estou achando muito legal essa pesquisa. Quero acompanhar depois aí. Sim. Eu espero parcerias, eu espero que a gente consiga fazer as articulações. E aí, você trouxe o Mário de Andrade, né? E ele vai falar muito da questão do popular e o folclórico, né? E aí eu acho que a pesquisa da Lívia, que é uma das autoras, é uma das pesquisadoras também, ela trabalha com a questão do nome de autor. Ela fala que o nome de autor, ele passa a produzir sentido na literatura. Como é que o nome do autor produz? E eu acho que... E tem uma questão aí do folclórico, em certas correntes de análise da musicologia, né, que vão opor o folclórico ao popular justamente nessa questão de reconhecimento do nome de autor, né? E aí você vai ter um trabalho de autoria, não de autoria no sentido Foucaultiano de alguém que assume essa função de autor, mas de autoria mesmo no sentido de querer o nome. E aí a própria forma capitalista vai começar a trabalhar com essa construção, né, do autor é aquele responsável, que ele tem os royalties, aquele que pode capitalizar em cima dessa música, né? E o folclórico como aquilo que está perdido nessa composição aí, né? O Mário de Andrade... público, né? Sim, esse domínio público, que realmente não tem um autor, você não sabe quem escreveu aquilo ali, de onde veio, e uma canção que eu vou trazer para a gente no final, ela justamente trabalha, os estudos de musicologia sobre ela vão justamente dizer que tem uma autoria ali, mas tem muito de recorte do folclórico e uma remontagem, uma remixagem, já lá nos anos século XIX, a composição autoral como uma remixagem do que é folclórico, né? Mas eu entendo também que aí tem essa questão da MPB, desse nome popular, quando ela se organiza, né, nessa oposição ao que o Hamilton de Holanda trouxe ali da Bossa Nova, com uma certa sofisticação, né? A Bossa Nova que traz o acorde estendido, que traz mais linhas melódicas, e que realmente, e que ele vai falar, e que vai tematizar também o amor, uma vida boa, uma vida de Zona Sul carioca, né? Há uma confluência de condições de produção e materialidade musical ali que vai criar essa linha de sofisticação, onde que o termo MPB depois vai, ao mesmo tempo que se filia a essa linha de sofisticação, traz o que era também do popular e que foi deixado de fora para dentro, né? Então é um resgate dos instrumentos, da composição e da forma do que era antes folclórico, e é absorvido para dentro dessa linha. Então, tem aí uma divisão social desse processo de composição aí também, que merece ser analisada e pensada, né? Que dá também um dos galhos desse arquivo aí. Quem compõe... É como aquela ideia do raiz, né? Que cria um novo gênero, né? Um gênero antes que era o paradigma, tipo o baião, aí vira o forró de raiz, né? E aí você vai tendo essas novas releituras, né, de gênero, justamente pelo reposicionamento, né? Sim. E aí eu fico pensando mesmo nesse trabalho intelectual, nesse trabalho de recomposição e de análise que, às vezes, parece funcionar mais intuitivamente nesses gêneros que a gente está colocando como populares, né, que tem mais um formato eu penso aqui que a canção, né, uma das frases que eu queria trazer, é que a canção ela institui discursivamente o estatuto da repetição, né? Ele é um texto feito para ser repetido, né? A gente não lê necessariamente um romance várias vezes, a gente não lê uma notícia várias vezes, mas uma canção ela é feita para ser cantada várias vezes pelo mesmo, né? Ela tem um funcionamento da repetição.
E aí os gêneros estão ligados a essa questão de repetir-se fórmulas, né? Dessa formulação, dessa estrutura que pode ser repetida e que funciona nesse jogo de repetição. E aí nós temos os gêneros que vão ser mais fechados para esse campo da repetição e que vão ter aí menos variação daquilo que se produz dentro desse gênero, e os gêneros que são mais abertos para a repetição e para a incorporação de outros elementos. E aí eu acho que nós vamos ter uma divisão aí muito do popular, mais às vezes com menos variação, numa certa linha da produção midiática, né, é preciso criar o produto, então a fórmula é essa, é assim que a música faz sucesso, componha dessa forma, e até mesmo dos recursos e do acesso mesmo aos recursos para variar isso, como é a distribuição desigual dos recursos culturais, né? E do outro lado, esse lado do que quer ser o artista e que se coloca nesse lugar do é preciso não se fixar na repetição, é preciso criar algo novo, é preciso estar quebrando esse modelo que existe, né? Eu me pergunto mesmo como é que se distribui, é um trabalho para a gente fazer e analisar aí dentro desse arquivo, né, a ser montado. Tá? Mas muito obrigado, Luciano, pela contribuição, que eu agradeço mesmo. Tá? Alguém mais, gente, quer trazer alguma coisa? Eu posso voltar aqui na... Então, eu compartilho novamente a apresentação para pensar, então, que essa forma de... Acho que eu não compartilhei, né? A janela está aberta, eu não consigo... Gente, por algum motivo eu não estou conseguindo... Ah, sim. Eu oponho, então, essa forma de analisar que o Tati coloca, né, como da tensão e da semiótica, né, e de uma certa propriedade ali da dicção como elemento que organiza a estrutura musical, para o que o historiador Marcos Napolitano apresenta como uma possibilidade de estudo histórico da música, né? O Marcos Napolitano vai afirmar que... Me coloca aqui para a gente. Nos últimos anos, o campo da musicologia popular vem sendo cada vez mais delimitado, sem desconsiderar a sua natureza interdisciplinar e interprofissional, levando-se em conta o lugar da música popular nas sociedades contemporâneas, a partir de uma reflexão crítica em torno da natureza fonográfica e comercial deste tipo de música. A questão metodológica central que vem emergindo dos debates é problematizar a música popular e, particularmente, a canção, a partir de várias perspectivas, de maneira a analisar como se articulam na canção musical e poeticamente as tradições, identidades, ideologias que a defendem, para além das implicações estéticas mais abstratas, como objeto social complexo e multifacetado. Então, há aqui uma proposta historiográfica, né, musicológica, que está propondo
um recorte diferente de um certo recorte consolidado na tradição de estudo do cancioneiro, né, da canção, que é de pensar, que é onde eu filio, onde eu acho que se encaixa a proposta de uma análise discursiva da canção, né? Uma análise que pense nessas implicações das relações sociais e históricas na produção da música, do gênero e da canção em si como objeto ali de análise. Então, o que eu coloco, então, deixa eu compartilhar um outro arquivo para poder me organizar aqui. O que eu proponho, então, é a análise desse processo de composição que tem como ponto de chegada, né, esse processo contemporâneo, onde estão os gêneros contemporâneos, os processos de edição e o processo mesmo de composição que beira ali o literário, ou que flerta com o literário e que é literário em muitas de suas construções. E ele tem como ponto de partida, ao filiar-me ao grupo Arquivos de Língua, a canção brasileira do século XIX. Então, o trajeto que eu estou propondo é pensar no processo de composição como um processo de memória musical, um processo que está sempre em diálogo com esses processos anteriores e que retoma essas construções como forma de produzir, né? Nós temos aí, por exemplo, no rap, os diversos cantores, os diversos letristas, compositores, que incorporam trechos de canções anteriores na sua produção, né? E isso como um gesto deliberado de interdiscursividade, de intermusicalidade, de intertextualidade, né? Como um gesto de edição deliberado e marcado, assim. Mas isso está presente em todos os processos de composição, né? Por uma memória, pelo funcionamento próprio discursivo do que é produzir canção. Então, nessa linha que sai do século XIX, a questão é pensar, né, por exemplo, o Hamilton de Holanda, ele coloca que os gêneros é fruto da miscigenação que formou a personalidade do nosso povo. E a proposta que eu coloco discursivamente é pensar que na canção se materializam as contradições que permitem os processos de identificação do nosso povo. Então, nós estamos falando de um produto versus um processo, né? Nós temos, por um lado, a ideia de que a música é assim porque é assim que o povo é, mas também nós pensamos que essa música, ela permite que o povo assim se identifique, e que essa identificação é um processo, é algo que vai acontecendo à medida que essa própria construção textual, linguística, do que é ser brasileiro, do que é ter uma música brasileira, vai acontecendo. E ao propor esse arquivo, então, algumas questões que eu penso como tangenciais, elas vão compor e estruturar esse arquivo e essa lógica de trajetos temáticos, né? Então, eu começo por pensar essa cadeia parafrástica de designação do objeto canção, cantiga, cântico, letra, música, hino, né? As diferentes designações que se podem dar a esse objeto, né? Analisar discursivamente processos de produção musical, harmônicos, ritmos, melódicos, que operam nessa memória musical, nessa repetição, aquilo que retorna, né? Pensar os gêneros musicais como recortes desse processo de memória, né? E pensar na noção de um imaginário musical, aquilo que se imagina como um samba, aquilo que se imagina como bossa nova, né? E aquilo que se filia e formata esse processo de conformação. Analisar os trajetos temáticos característicos de determinado gênero musical, né? Pensar a teoria musical como metáfora para o processo de produção discursiva, a historicidade das formas de produção
de sentidos dos sons. Nós temos, na análise do discurso, né, teorias que cuidam de como o sentido se articula, como o sentido se processa nessa organização de é possível sempre dizer algo novo, estando repetindo, e é sempre necessário repetir para dizer algo novo, né? Isso é algo que a análise do discurso trabalha como algo da constituição, da contradição constitutiva do próprio fenômeno de falar, de estar em contato uns com os outros. E a música, ela também tem essa capacidade de mostrar para a gente como isso funciona, né? Há uma questão estrutural que, nesse processo de conformação, que faz com que a repetição siga determinadas regras, que faz com que uma música seja sempre memória de outra música, né? E isso é o objeto que eu penso como um articulador, um objeto de concatenação desse arquivo, de como uma música pode servir de memória para outra, né? E aí, isso me leva ao que eu coloquei como analisar o processo de edição como estratégia de composição. Então, quando convidado a falar sobre o século XIX, eu pensei em autores que lá já estariam compondo música e nessa historicidade da canção, já que a canção brasileira ela vai chegar à sua consolidação, à sua formação no século XX. Né, que principalmente com os adventos eletrônicos do rádio, da gravação, né, do gramofone, esses instrumentos tecnológicos que vão fazer com que esse estatuto da repetição da música ganhe uma outra dimensão, né, pela tecnologização dos processos de composição, passa-se a ter uma repetição que vai ser de uma outra ordem, né, para além da memória, para além daquilo que funciona no folclore, que é a tradição oral, né? Então, nós temos uma tradição oral tecnologizada, uma tradição oral que passa a ser materializada em registros, né, físicos, e passa a ser reproduzida na sua integralidade. Então, a minha pergunta, né, é qual é a relação entre o século XIX e esses processos de materialização? E aí eu vou entrar numa seara que é nova para mim e que me trouxe muitas informações interessantes. Por exemplo, como é de saber que a primeira gravação musical no Brasil, o primeiro gramofone, aconteceu em 1902, com a música de um compositor chamado Xisto Bahia, e que é um artista, né, multifacetado, que era ator, era compositor, era autor de peças teatrais, e que tem hoje um memorial, uma das salas do teatro na Bahia, que faz essa... Tem todo um arquivo organizado em torno de Xisto Bahia, que para mim é novo, é algo que eu não conhecia, e é dele a primeira gravação de uma música no Brasil, que é a música Isto é Bom. Deixa eu compartilhar para que a gente possa, então, ter música novamente. Não. Ronaldo, tá ecoando. Perdão.
Vale bem sempre ré, arrasta mulata, saia, que eu te dou 5 e não 10. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Poxa, o vento, buraco velho, tem cobra dentro. Levanta a saia, mulata, não deixe a renda gastar. E a renda custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Vá saindo seu coió sem sorte. E aí você quer morrer. Se morrer, morramos juntos. Eu quero ver como cabe numa cova dos escudos. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Comigo é nove, baralho velho. O inverno é rigoroso, bem dizia minha avó. Quem dorme junto tem frio, que fará quem dorme só. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Os padres gostam de moças e os doutores também. Eu, como rapaz solteiro, gosto mais do que ninguém. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Aguenta firme na comoça, seu Judas. Se eu brincar com os meus amores, não se intrometa ninguém. E acabado os arrugos, ou eu vou na vez. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Me prendam a 7 chaves, e assim mesmo hei de sair. Não posso ficar em casa, não posso em casa dormir. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. 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 A canção do Xisto Bahia, ela é um lundu. E o lundu, né, é uma das bases que vem a formar no futuro o samba, né, na composição junto com o choro. E ele seria o componente mais popular, né, mais brasileiro, de matriz africana, que vai estar todo ali. E me chama a atenção que em 1902 isso vai ser gravado, que uma casa norte-americana, de uma gravadora, se interesse por gravar. O que já mostra para a gente o sucesso, né, a penetração, o alcance que as músicas do Xisto Bahia tinham, já podiam consideradas um comercial, elas poderiam virar alvo de uma gravação, alvo de um registro comercial, né? Então, isso diz muito para a gente do que já era a composição musical no século XIX e de como esse trabalho, ele vai ser, então, um trabalho de música de uma música que é capaz de fazer recortes, né, de uma certa crônica social, de um certo registro que cria uma posição sujeito, que cria uma imagem daquele que diz, né, daquilo que é, de alguma forma, ser brasileiro, daquilo que é uma posição masculina, hegemônica de uma certa época, e que se registra nesse fazer cancional,
né? Há trabalhos que vão apontar como esse trabalho do Xisto Bahia como um trabalho de recuperação de uma memória musical folclórica, né? De versinhos, de coisas que já se cantavam fora desse trabalho autoral, e vai ser captado, juntado, formatado e produzido nesse modelo que vai ter essa penetração e esse lugar, e que vai dizer desse Brasil em que há uma religiosidade, em que há a figura do padre que gosta da moça, e do homem que vai ter, que não vai ficar em casa e que vai sair, e desse lugar da rua, né, dessa figura de um certo malandro que vai dar a volta e que vai conseguir fazer o que a sociedade está reprimindo, né, esse lugar que vai estar refletido lá no samba, vai estar como memória no samba, dessa construção da mulata, né, dessa miscigenação, dessa mestiçagem colocada ali, dessa mulher que deve levantar a saia, que tem toda essa sensualidade. Há, então, na música do século XIX, uma matriz de canção que vai, de alguma forma, se repetir, vai funcionar como memória para os próximos, para a produção de canção nos próximos séculos, né? Chiquinha Gonzaga também é compositora do século XIX, e todos nós, a gente conhece pelo menos, né, o Abre Alas, que eu quero passar, e que é considerada, tanto o Lundu, né, Sebon, como o Abre Alas, são músicas muito ligadas ao carnaval, né? A gente poderia também pensar aqui que temos um arquivo do carnaval, né, um arquivo da produção musical do carnaval, que está nessa conformação da cultura popular, né, do que é popular, das fórmulas de repetição, da festa popular e da produção musical nesse campo. E Chiquinha Gonzaga também vai ser gravada muitas vezes no século, vai estar sendo uma compositora ali colocada, e em O Abre Alas, onde hoje a gente repete a canção, na versão que está disponibilizada, a segunda frase diz: o abre alas que eu quero passar. Deixa eu falar, para falar. O abre alas que eu quero passar, peço licença para poder desabafar. E aí, nós temos essa questão da música como desabafo, da música como aquilo que da denúncia, que solta aquilo que está, de alguma forma, sufocando, né? Como uma fórmula, também como uma fórmula composicional que retorna em Ivan Lins, retorna em Marcelo D2, a toda uma memória ali, fazendo esses circuitos e essa colocação. Então, o que eu proponho nesta noite, né, nesse minicurso, é que os interessados, que a gente possa criar uma rede, que a gente possa pensar em articulações para levantar essas canções, para pensar em trabalhos, em formulações que possam ajudar a compreender esse processo de produção de canções no Brasil, e de que maneira essa canção, que começa no século XIX e que vai juntar os chorões da tradição lusitana de composição, do chorinho lá de Portugal, e vem para o Brasil, e se mistura com o lundu, e vai criando essa identidade, né, esses processos de identificação contraditórios, esses processos de identificação que vão, aos poucos, materializando essa língua, que é essa língua que não é mais a língua de Portugal, mas que está conformada a essa nova musicalidade, e que vai produzindo esse lugar de identificação, como isso vai resultar nos processos contemporâneos de música hoje, e nos processos de composição. Então, esse é meu convite, essa é a minha colocação para que a gente possa pensar juntos esse arquivo, e eu me coloco à disposição para a gente poder estar dialogando futuramente quanto a isso, tá? Eu mais uma vez abro para a gente poder discutir, então, e ter contribuição de vocês.
Perguntas? Sim, sim, ao Observatório do Carnaval, no Labedis da UFRJ. Sim. Então, gente, nós temos um sorteio para ser feito. Quem que vai organizar esse sorteio? Sou eu? Temos uma lista de presença, não é isso? Sou eu, Ronaldo. Estou aqui com a lista de presença. Ah, sim, então, por favor. Então, eu quero fechar, eu quero muito agradecer a presença de vocês, quero agradecer as participações e os comentários, tá? Dizer que, como eu falei, é um projeto que está se iniciando, é uma proposta de trabalho, é um projeto movido por uma certa paixão e um interesse de estar fazendo essa articulação, e eu vou deixar o meu e-mail aqui. Para que a gente possa conversar e falar um pouco sobre essa maneira de organizar esse arquivo, então, e ter parcerias aí, tá bom? Conto com vocês, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a Vanise e a Felipe por essa oportunidade. Obrigado mesmo. E é um desafio que a gente está iniciando aqui e quero compartilhar com vocês. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece, Ronaldo. Foi uma apresentação maravilhosa. De verdade, foi uma expansão de horizontes, assim. Acho que todo mundo ficou bem inspirado, porque foi uma belíssima fala e muito inspiradora. Eu vou, então, compartilhar minha tela. Bom, eu vou só copiar aqui a lista de nomes. E Jean Ferreira se inscreveu algumas vezes. E vou colocar aqui no site do sorteio. Eu não sei se alguém repetiu várias vezes. Eu vi aqui que o Jean repetiu algumas. Eu vou só, então, deletar as sobrando. Deixar só essa daqui de baixo. E acho que de resto tá tudo certinho. Se não tiver, alguém me fala, hein? Alguém abre o microfone. Parece que tá tudo certo. Bom, posso? Tudo certo? Liberado? Sim. Tá, vou sortear. 1, 2, 3 e... E o resultado foi Daiane Correia Castilho, hein, gente? Daiane, então, a premiada da vez. Ganhou um livro maravilhoso. Perdão, entrar. A Daiane... Pessoal, obrigada, que legal, eu nunca ganho nada. Você precisa mandar um e-mail, tá? Para o seu endereço, quer dizer, nos fornecer o seu endereço, tá? Perfeito, obrigada, viu? Eu tenho algum e-mail que eu posso fazer esse encaminhamento? O encaminhamento vai ser feito... Olha, como é que está sendo feito, Clara? Você me ajuda? A gente entra em contato? Eu não sei. Quem sabe mais é o Michel. Acho que vou perguntar então, para ele. Tá, a gente já vai te dizer. Espera um pouquinho, tá, Daiane? Não sai já, não. Tudo bem, obrigada. Estou aqui. Manda para o meu e-mail.
Eu ia dizer que ela poderia mandar para o e-mail do Gal, que eu vejo lá. Coloca, então. Coloca ali o e-mail do Gal, André. Você pode mandar para esse e-mail aí, que eu passo para o pessoal. Vou fazer isso então. Obrigada, André. Gente, é isso então. Muito obrigado a todos pela presença, tá? Valeu, uma boa noite.